Olá, meu nome é Wellington. Estou gravando esse vídeo mais para contar uma história para vocês sobre os heróis nacionais. Quem são esses heróis nacionais? Lógico, os professores que constroem essa nação. Tá? Vou falar um pouco para vocês do professor convocado. Como é a vida desse professor convocado? Muita gente acha que o professor tem regalias, tem que cortar essas regalias. Eu vou contar para vocês como é essas regalias. E aí vocês dizem se é ou não um herói o professor convocado. O professor convocado, em janeiro, ele está de caráter desempregado. Simples assim, ou ele está fazendo bico, porque ele não tem salário em janeiro. Ele não tem salário em fevereiro. Ele não tem salário em março. Ele só recebe o salário dele em abril. Eu vou te explicar como funciona. Em janeiro, o professor ele entra numa caçada. Ele caça as aulas que ele precisa. Para ele ter um salário digno para sustentar a sua família, ele precisa de ter 40 horas aulas. Então ele sai à procura dessas aulas em escolas. O que muitas vezes não tem essas aulas em uma única escola. Ele tem que ir para a segunda, terceira e muitas vezes até em 4 escolas para dar 40 horas aulas semanais. E aí o que acontece? Ele vai trabalhar, as aulas começam ali no mês de fevereiro, na metade do mês de fevereiro. Ele vai trabalhar essa metade do mês de fevereiro. Ele vai trabalhar o mês de março. Ele vai trabalhar o mês de março e também só vai receber esse salário de 1 mês e meio de trabalho em abril. Isso mesmo, em abril. Aonde o acúmulo de 1 mês e meio de salário, ele entra na tabela por questões aí de 100 a 200 reais na tabela do imposto de renda de 27,5%. O que leva a pensar, né? E se a gente fizer o cálculo, é muito simples. O mês de fevereiro, que ele trabalhou os 15 dias ali, mais ou menos que chega, 20 dias de fevereiro, simplesmente ele paga para o governo federal, né, como imposto de renda. Ele só recebe então o mês de março. No meio do ano, tem um recesso, as férias para os alunos de 15 dias e o professor convocado está novamente desempregado, e ali ele vai fazendo esse bico desses 15 dias aí de recesso. Então ele não para. O professor convocado ele não para. E aí ele volta pedindo a Deus que as suas aulas, né, as aulas que ele conquistou, que ele caçou ali no mês de janeiro nas escolas, continue ali naquelas escolas para continuar o seu trabalho no segundo semestre, a qual ele trabalha esses 15 dias de julho, 15 dias de julho, trabalha o mês de setembro e vai receber somente no mês de agosto. Se repete a tabela do imposto de renda de 27,5% de desconto novamente na sua folha de pagamento. Chega em dezembro, porque o dia letivo, né, são 200 dias letivos aí, né, para os alunos, pela LDB, são 200 dias letivos. E aí se encerra as aulas lá em meados do dia 20 a 22 de dezembro, mais ou menos conforme o calendário que é montado anualmente. Após essa data, o professor convocado está novamente desempregado. Isso mesmo, desempregado. Pedindo a Deus para que essas aulas continuem lá nas escolas, a qual ele conseguiu com tanto esforço no ano anterior, onde ele entra em janeiro buscando essa vaga, o que não acontece, né, dessas aulas permanecerem ali, porque há remanejamentos, deslocamentos de professores, de cidade, dos efetivos. Então muitas vezes ele reduz essa quantidade de horas aula. Há uma necessidade muito grande, de concurso público para a área da educação. Isso mesmo, concurso público. Por que eu contei essa história para você de como é a vida do professor convocado? Lembrando, 70% mais ou menos 70% nas escolas são professores convocados. Os outros 40% ali são os efetivos concursados. Então, há uma necessidade
Não é porque sempre falam de concurso. Há uma necessidade para suprir esses 70% de professores aí convocados. Por que eu estou contando essa história para vocês desses heróis? Porque simplesmente semana passada, tá, ao retorno das aulas, agora no segundo semestre, foi aprovada uma lei, né, uma emenda, tá, de redução de salário dos professores convocados. O que, por via das dúvidas, aí, pela via legal, né, da Constituição, é inconstitucional essa aprovação. Mas mesmo assim, né, com 14 votos aí dos deputados, a qual, em época de campanha, vem com a cara mais lavada pedir o seu voto aí na categoria dos educadores. E vota contra os educadores. Tá? E aí, 32% de redução de salário. O que é inconstitucional. Beleza? Esses deputados conhecem a nossa Constituição? Das duas, uma. Ou eles não conhecem a nossa Constituição, ou estão em conchavo político com o governador. Essa proposta veio direto, né, do governador aí do nosso estado, a qual também foi levado à Câmara dos Vereadores em Campo Grande, na nossa capital, para a redução também do salário de 32% do professor municipal. Eu estou dizendo da área estadual, mas a municipal é a mesma coisa. É necessário concurso público para que esse professor, esse herói, né, deixe de passar por esse sufoco e tenha que fazer bico, né, quando ele está aí em recesso, em janeiro, porque para alguns são férias, para ele está desempregado. O caráter de convocação desse professor, pela Constituição, é um caráter de urgência, desrespeitado pelos deputados, pelos nossos governantes. Por que não há um investimento na educação? Você já parou para pensar? Por que não investem na educação? Por que o governo tem a educação como uma despesa e não como um investimento? É simples. A resposta é simples. Porque a educação, quando se investe em educação, ela não dá frutos imediatos. Os resultados da educação só é colhido há uma década depois. 10 anos, 15 anos depois que vem o resultado na formação do cidadão. O cidadão de bem, eu e você. Então, esse resultado vem depois de 15 anos. E quem estará no governo após os 15 anos desse investimento? Será que esse mesmo candidato que foi eleito estará no governo? Não, não estará. Então, para ele, não é lucro. Não é um lucro político. Não é uma vantagem política para ele. Porque eles estão lá simplesmente para não fazer nada. Eles não fazem nada para a educação, não fazem nada para a saúde, não fazem nada para a segurança. Tá? O que acontece então? O salário do convocado foi reduzido a 32%. Há uma ação judicial aí, mas como nós vimos aí, se é inconstitucional, né, seria de caráter imediato julgar já isso aí. Mas depende muito da interpretação do juiz que vai julgar essa causa dos professores aí convocados. Eu falo assim, entre aspas, da interpretação do juiz. Por quê? Porque, né, nós sabemos como o sistema judiciário está caminhando, né, a esses 5 anos para cá, esses 7, 10 anos para cá, como funciona o sistema judiciário. O nosso sistema judiciário simplesmente já é um sistema político também, com conchavos políticos, por assim dizer. Então, olha só, o professor convocado, ele fica empregado 200 dias apenas. 200 dias. E desempregado 165 dias. Em anos bissextos, né? 166 dias. O desrespeito é muito grande com esses heróis da educação, pela área política. Esse desrespeito é muito grande para esses heróis que constroem a nossa nação. Vamos mudar essa situação. O povo é mais forte que o poder legislativo. O povo é mais forte que qualquer... O poder emana do povo.
Nós somos o povo, vamos mudar isso. Vamos nos unir, começando por Três Lagoas, começando pela nossa cidade, exigindo sim das nossas autoridades aí, do prefeito, um concurso público para esses professores dignos que merecem respeito. Afinal de contas, nós merecemos respeito. Obrigado. Compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, compartilhe esse vídeo com seus familiares. Nos apoie nessa luta e nós teremos a vitória. Nós teremos a vitória.